Ok, eu sei que tu tá fulminando pela boca depois de ter lido o título e a thumb, mas calma, respira e me escuta. Vamos lá. Sem dúvida alguma, Doflamingo é um dos personagens mais adorados. Ele é um daqueles vilões que você não consegue não gostar. Ele tem o drip, ele tem habilidades incríveis, ele foi hypado por inúmeros arcos até Dressrosa. O cara é incrível, mas existe um problema muito grande com ele. Ele é o Itachi de One Piece. Ele é aquele personagem com uma legião de fãs que acaba superestimando demais ele. Acaba colocando ele em um pedestal de força porque ele é super foda e super popular. Mas existem inúmeros momentos que mostram para nós que o Oda não pensa assim. Ele não é tudo isso. E via escala de personagem, citações do Oda, eu reuni algumas evidências que mostram que, na verdade, o Doflamingo é uma fraude. Para os fãs, ele é forte pra caralho. Mas para o Oda, ele não é lá essas coisas. Observação, eu tô falando da força dele, não da escrita. Ele é um dos melhores vilões da obra inteira. E aqui eu irei provar para vocês porque, de acordo com Oda, Doflamingo não passaria nem do Jack. Ele não tanca o Mamute. Bom, eu acho que todo mundo sabe que o Doflamingo derrotaria qualquer membro do Tobiropo em um x1. Porém, contra o Jack, um personagem nível comandante, assim como o Doff inclusive, a coisa ia ficar complicada, mas vamos lá. Doflamingo é um antigo Shichibukai. Ele possui todos os 3 tipos de hack, embora nenhum deles avançado. Ele tem a sua fruta Ito Ito no Mi, que é super roubada, os fios dele são super resistentes, super fortes, e além disso, ele alcançou o despertar da sua fruta, permitindo que suas habilidades paramécia afetem o ambiente ao seu redor. Doflamingo, com suas habilidades Akuma no Mi, consegue voar, criar uma gaiola de fios quase indestrutíveis, e consegue até curar seus órgãos internos, meio que costurando eles com seus fios. É muito quebrado isso. Um arsenal e tanto, né? Mas nada disso importa quando o Luffy G4 Bounce Man destruiu ele. O Luffy, na primeira vez que ele usou essa forma contra algum vilão, o vilão foi quebrado. O Doff não tancou o G4 Bounce Man. E é aqui que começa a trágica realidade do Doflamingo. Com tudo que ele tinha, ele perdeu para o Luffy de Dressrosa no G4. Claro, Doflamingo enfrentou o Law antes de enfrentar o Luffy, e o Luffy teve ajuda externa para se recuperar e voltar a lutar. E eu acredito que se não fosse pela ajuda do Guts e dos gladiadores, o Luffy teria perdido a vida contra Doflamingo. Por quê? Por causa da sua estamina. O Luffy não tem estamina no G4, e apenas por isso. Ele perderia por isso. O Doflamingo, se atacasse o Luffy todo cansado assim, ele ia matar o Luffy. Mas, e os outros atributos? Velocidade? O Luffy deu Blitz no Doflamingo. Durabilidade? O Doflamingo não conseguiu passar pelo haki do armamento do Luffy. Poder de ataque? O Luffy quebrou praticamente todos os fios do Doff no soco. Com isso, estabelecemos que o Luffy G4 em Dressrosa é superior ao Doff. Agora vamos a Whole Cake Island. E aqui não tem como ninguém ir contra o fato de que o Luffy G4 em Whole Cake é mais forte que o Luffy G4 de Dressrosa, não é? Afinal, pra quem não tá ligado, o Oda já falou em Enies Lobby que os Mugiwara ficam mais fortes a cada ilha que eles passam. Então, o Luffy de Whole Cake é mais forte que o Luffy de Dressrosa. E porventura, sua forma G4 Bounce Man também é. E onde eu tô querendo chegar com isso? O Cracker. O Cracker foi enviado para derrotar Luffy, com a Big Mom tendo ciência de que o Luffy derrotou o Doflamingo. Ela enviou seu filho Cracker, sabendo que o Luffy havia derrotado o Doflamingo. Então vamos tentar analisar a mente da Yonko, Big Mom. Se ele derrotou o Doflamingo, temos que enviar alguém mais forte que ele. Logo, o Cracker. O Cracker é mais forte. E isso aqui pra mim não é nada mais, nada menos do que o Oda deixando implícito que o Cracker venceria o Doflamingo. E se isso não fosse bastante, nós vimos isso acontecer. O Luffy teria perdido contra o Cracker se não fosse pela Nami. O Luffy G4 foi cortado pelo Cracker, algo que o Doff não conseguiu fazer. Com uma espadada, o primeiro ataque do Cracker no corpo original cortou o Luffy, passou pelo haki do Luffy. Outra coisa que o Cracker também conseguiu e o Doflamingo não conseguiu foi acompanhar o G4. O Cracker tava botando pressão no Luffy Bounce Man. O Luffy G4, a sua forma mais forte, foi necessária para quebrar uma armadura, e ele poderia invocar inúmeras armaduras.
Bom, o Cracker possuía uma habilidade muito roubada que o Luffy não conseguia superar, e ele só venceu pois a Nami molhava os biscoitos e o Luffy comia eles. E depois com o Tank Man, ele conseguiu usar um golpe que lançou o Cracker para longe. O Luffy tinha poder o suficiente para destruir o Cracker, porém, com aquele exército de armadura de biscoitos, ele não conseguia chegar no cara. O exército não parava de vir, então ele começou a comer todo mundo. Literalmente comer todo mundo. E ele só conseguiu comer todo mundo porque a Nami ajudou. O Luffy lutou por 11 horas só comendo biscoito. 11 horas. Isso aqui deixa tudo mais claro que o Cracker supera o Doflamingo. O Cracker deu muito mais trabalho pro Luffy do que o Doffy. E o Cracker estava enfrentando uma versão ainda mais forte do nosso protagonista. E para piorar a situação ainda mais pro Doffy, o Luffy, depois de se adaptar ao Katakuri e aprimorar o seu hack na forma base, ele acabou indo pau a pau com o Katakuri, fazendo até o Katakuri dizer que eu não acho mais que você é tão inferior a mim, mostrando que o Luffy se superou durante aquela luta. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Luffy base, no meio da luta contra o Katakuri, supera todos esses caras aqui. E é claro que isso colocaria o Snake Man acima de todos eles também. Ou seja, o Doflamingo não passa do Cracker e não passa do Katakuri. Mas e o Jack? E aí, meus amigos, que entra a dura verdade. É o seguinte: quando o Kaido descobriu que o Doffy foi derrotado, ele diz que é triste, mas a culpa é dele mesmo por ser tão fraco. O Kaido acha o Doflamingo fraco. Mas quando o Jack perde contra Ino e Neko em suas formas Sulong, ele diz que sabe que o Jack não é fraco. É só que os dois oponentes dele, pra começo da conversa, são dois e são muito fortes. Ou seja, o cara que não tem um ataque nomeado no mangá inteiro é, na visão do Kaido, mais forte que o Doffy. Ah, mas ele pode estar puxando a bola pro lado do seu cupincha, né? O Jack faz parte da tripulação dele. É óbvio que ele vai dizer que o Jack é mais forte. O Jack é o terceiro comandante dele. Claro que ele vai hypar ele. Mas vocês lembram que o Doffy era super importante pro Kaido? O Doffy era a faixa do Kaido, ele era a cupincha dele pra caralho. Ele era o cara que alimentava a besta que é o homem que nunca perdeu em um X1. Ele fabricava os smiles pro Kaido. Ele era amigo do Kaido também. Ele era a cupincha do Kaido. Então esse argumento de, isso aí é só favoritismo do Kaido, não faz sentido. O Doflamingo era super importante para o Kaido. Não tem favoritismo aqui. Visto isso, agora nós temos a Big Mom dizendo que o Cracker é mais forte que o Doffy e o Kaido falando que o Jack é mais forte que o Doffy. E nós vimos que as palavras da Big Mom eram verídicas. O Cracker é de fato superior ao Doflamingo. A gente viu isso quando ele lutou contra o Bounce Man. Mas, e as palavras do Kaido? Eram vazias? Primeiro que não. Porque, né, é o Kaido que tá falando. Se tem alguém que entende de quem é mais forte que quem, é o Kaido. E ele não é arrogante, ele admite quem é capaz de peitar ele. Por que ele não faria isso com um subordinado? Mas quais são os feitos do Jack? Ok, ele solou o Neko e o Ino em Zou, mas foi só isso? Não. Senhoras e senhores, agora vem os dois maiores feitos dele, que provam que Doflamingo não causaria um arranhão no Jack. Meu povo, o Jack sobreviveu a isso aqui. Vocês imaginam o Doffy levando isso e sobrevivendo? Sendo que um Léo Bazooka do Luffy G4 em Dressrosa quebrou a defesa dele e seus fios, sendo que um King Kong Gun nocauteou ele. Mano, o Doffy não iria sobreviver isso aqui, mas nem fudendo. O Jack saiu vivo e adivinha o que o Jack fez depois? Ele foi tentar resgatar o Doffy. E quem tava no navio que o Jack foi atrás? Tsuru, Fujitora e o Sengoku. E adivinha só? O Jack saiu vivo pra contar a história. Ele tomou uma surra. Óbvio que ele apanhou. É o Sengoku, a Tsuru e o Fujitora. Óbvio que ele ia apanhar. Porém, ele saiu vivo, cara. Ele saiu vivo contra esses três. O Doffy, quando via a Tsuru, o navio dela, quando ele era mais jovem, ele saía correndo. E o Jack olhou e falou, foda-se, eu vou pra cima. Bom, dito tudo isso, eu não vejo o Doflamingo conseguindo causar danos no Jack. Mas mesmo assim, eu também não vejo o Jack acompanhando o Doffy. Porém, né, o Oda falou que o Doffy é mais fraco, então fica complicado. Em inúmeros atributos, o Doffy é superior ao Jack, porém, o Doffy não conseguiu, como eu disse antes, passar pela defesa do Luffy G4.
Então, ele não vai passar pela defesa do Jack, que tancou isso aqui, sem hack. O Jack tem hack e ele não precisou usar para tancar uma trombada de um elefante gigantesco. O Jack é um tanque com pernas, literalmente isso. Precisou de 2 caras para conseguir derrotar ele, e não são qualquer coisa não. Não vão achando que os 9 bainhas são pouca bosta, que o Ino e o Neko são pouca bosta. Não. Os 9 bainhas são mais fortes que os Tobiropo, e isso aqui é confirmado no mangá. O próprio Kaido falou que o Ino e o Neko, nas formas Sulong, são muito fortes. De certa forma, se nós quisermos trazer o Doflamingo ainda mais para a dura realidade, o Ino e o Neko Sulong destroem ele, assim como fizeram com o Jack. E lembrando que o Ino, solo, com o Sulong, venceu o Jack, ou seja, ele venceria o Doflamingo também. Ah, mano, é muito triste, cara. O Doflamingo é um personagem tão incrível, só que quando a gente para pra analisar, ele é muito fraco em comparação aos outros. Em comparação ao comandante de Yonkou, ele é muito fraco. Vamos revisar? Vamos. Lembra do que o Kaido disse sobre o Ino e o Neko? Eles são bem fortes. E lembra o que o Kaido disse sobre o Doffy? Ele é fraco. E lembra o que o Kaido falou do Jack? Ele não é fraco. Ou seja, pela escala do Kaido, fica assim. Bom, depois de tudo isso, resumindo tudo, Jack versus Doflamingo seria uma vitória bem difícil pro Jack. Eu até gostaria de dizer que os dois estão equivalentes, mas eu não consigo dizer quando o próprio Oda falou que o Jack é mais forte. Eu poderia muito esculachar o Doffy aqui, mas não, eu tô só levantando o que foi mostrado para que a bajulação para com o Doflamingo pare. É bom trazer análises para que o pessoal veja e olhe, não é bem assim. Acho que eu tava errado. Eu, inclusive, já fiz muito isso. Precisamos sempre lembrar e reaver os fatos. O Doflamingo não encosta em nenhum desses caras. Ele não é nível imediato / primeiro comandante. Ele é nível comandante. Mais especificamente, nível terceiro comandante. Atualmente, o Sanji e o Zoro solam o Doflamingo. O Lute solo o Doflamingo. E eu não vou nem colocar a Smoothie aqui, porque ela não tem feitos e nem lutou direito ainda. Mas sendo uma comandante da Big Mom, e se eu não me engano, ela é a segunda comandante, acima do Cracker, ela também ganharia do Doffy. Porém, mesmo que eu e o Oda achamos que o Doffy perde pro Jack, eu preciso dizer uma coisa: o Doffy é muito mais versátil, e talvez ele ganharia de oponentes que o Jack não ganharia, pois ele é um cara bem simples. O Jack é um tanque, durabilidade e força apenas. O Doffy tem um leque de habilidades incríveis, e talvez ele venceria de oponentes mais complicados, dos quais Jack não venceria, porque o One Piece é assim, quem enfrenta quem muitas vezes faz muita diferença. O Bug é um exemplo vivo disso. Pro Zoro derrotar o Bug, ele tem que largar as espadas e usar o estilo sem espadas. Dito tudo isso, resumo do resumo, o que o Doffy tem de vilão bem escrito, ele tem de fraco. Credo, peguei pesado, eu acho. Mas é isso, beijo pra vocês.